Olá, você que acompanha o Facebook ao vivo do RDTV, o programa de TV Web do site RD News, o portal de notícias de Mato Grosso. Nós estamos ao vivo hoje, o que vamos falar do trabalho do Poder Judiciário em Mato Grosso, em defesa da mulher, sobre tramitação processual e vamos também fazer repercussão sobre as últimas manifestações realizadas neste 7 de setembro, em especial as declarações também do presidente da República. Nossa convidada de hoje, em especial nesta quarta-feira, 8 de setembro, é a desembargadora Maria Helena Povos, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Desembargadora, muito obrigada por estar conosco, por participar conosco dessa entrevista ao vivo. As pessoas que estão nos acompanhando pela internet, ao vivo no Facebook, se quiserem, podem enviar perguntas e nós teremos uma produtora que vai nos transmitir aqui para a gente passar para a senhora. Mas, de início, muito obrigada. E a gente gostaria de iniciar, antes de falar dessas questões polêmicas, de repercussão das manifestações de 7 de setembro, eu gostaria muito que a senhora iniciasse falando sobre o trabalho do Poder Judiciário, em especial na defesa da mulher, os projetos que vocês têm, justamente por ser um ano de pandemia em que a gente tem visto e tem verificado pelas notícias um aumento de feminicídio. A gente tem uma notícia aí que o júri, em setembro, em Cuiabá, 60% dos processos do Tribunal do Júri são relativos a feminicídio. Então, vamos iniciar falando um pouco sobre essa questão, desembargadora. Obrigada novamente. Boa tarde, Lides. É um prazer estar com você e obrigada pelo convite. Nós estamos mais um ano de pandemia, e quero dizer para você, antes de nós podemos fazer um pequeno relato das nossas atividades, dizer a você da nossa frustração em não poder fazer mais em razão da pandemia. Eu digo agora que ela começou a arrefecer, digamos assim, um pouquinho, os números começaram a baixar, nós estamos tendo mais condições de nos locomover, de ir até a determinadas comarcas, de ir fazer visita aos juízes do interior, mas até então nós não podíamos sequer nos locomover, nós estávamos presos à capital do estado e sem poder sair, sem poder estar dando atenção devida ao interior do estado. Feitas essas considerações, Lides, eu quero dizer da minha também satisfação em estar fazendo uma prestação de conta destes primeiros 10 meses de administração, dizer da nossa intenção, ao assumirmos a presidência do tribunal, em priorizar o primeiro grau de jurisdição, e assim o fizemos. O nosso primeiro ato, que realmente gerou repercussão, sem dúvida nenhuma, mas que também gerou satisfação de segmentos consideráveis da magistratura, foi o não preenchimento das novas vagas criadas para desembargadores no tribunal. Porque entendemos que essa não é a prioridade momentânea, entendemos que o tribunal está bem, os números demonstram isso, o CNJ tem o Tribunal de Mato Grosso uma cotação muito elevada do ponto de vista de julgamento de processos, de celeridade nos julgamentos. Então, não havia e não há, até o momento, nenhuma necessidade que pudesse justificar a posse desses novos desembargadores. Por outro lado, nós também temos uma deficiência muito grande no primeiro grau de jurisdição. Por quê? Porque nós tivemos um concurso que demorou a ser concluído, né? Porque não foi por culpa do tribunal, muito menos daqueles que estavam prestando as provas, e muito menos da comissão examinadora, mas em razão da própria pandemia, em razão dos inúmeros recursos que os candidatos entravam no tribunal, e isso, a cada recurso manejado, nós tínhamos que aguardar o desfecho
porque isso poderia alterar a classificação dos candidatos e alterar toda a configuração da formatação desses candidatos que estavam prestando o concurso. Enfim, todo esse contexto atrasou a finalização do concurso. E a nossa prioridade ela está sendo obedecida, nós estamos colocando ipsiliter o que nós prometemos de fazer, ou seja, primeiro grau de jurisdição é a nossa primeira atenção. Conclusão do concurso, nomeação de 25 juízes, se Deus quiser, nós haveremos de conseguir recursos financeiros para prover essas 25 vagas. Enfim, dotar o primeiro grau de jurisdição de condições mínimas confortáveis que eu quero dizer, não do ponto de vista do ser humano, de confortabilidade de ar-condicionado, de tranquilidade, não é isso. É de tranquilidade para trabalho, que a prestação jurisdicional seja entregue a tempo e a hora, na hora em que o cidadão bater as portas do judiciário, que ele tenha pronto a sua resposta, que ele possa saber que o judiciário não está mais caminhando a passos muito lentos, que nós daremos uma satisfação para o caso dele no menor tempo possível. Enfim, nós estamos caminhando e dando essa satisfação à sociedade, que foi uma grande promessa no dia da nossa posse. Sobre essa questão, desembargadora, era até uma das pautas que a gente trataria com a senhora, né? O preenchimento de vagas de desembargador. Então, ela vai ficar na geladeira essa situação do preenchimento de vagas para o segundo grau? Que tipos, que planos, né, e melhorias a senhora ainda pretende fazer nas comarcas do Estado? Bem, nas comarcas nós precisamos fazer o concurso de remoção, que os juízes que já têm direito a serem promovidos, eles estão inquietos, e com razão. Por quê? Porque eles estão numa comarca, às vezes, bem distante da capital, eles querem progredir na carreira, o que é absolutamente normal, natural e compreensível, e eles estão inquietos porque eles já têm esse direito e, por decisão do tribunal e pedido do tribunal para que eles tenham compreensão do momento que nós vivenciamos, eles seguraram, ficando nas suas respectivas comarcas, para que elas não pudessem ficar sendo atendidas, digamos assim, por juízes da comarca vizinha, o que traria muito prejuízo à prestação jurisdicional. Eles estão nas suas comarcas aguardando o preenchimento dessas vagas, desses juízes que passaram no concurso, para que nós possamos, aí sim, dar início à promoção interna da carreira e eles poder progredir e se locomover dentro da carreira. O que é muito interessante, é uma carreira que precisa ser estimulada para que eles tenham um estímulo para trabalhar. E quanto à sua pergunta das 9 vagas, elas vão ficar congeladas, eu diria a você que o tribunal agora vai muito bem, obrigado, do ponto de vista de número de desembargadores. Tanto é verdade que o CNJ já reconheceu isso, que os números os números do CNJ apontam que o Tribunal de Mato Grosso é um dos mais céleres do país. Então, dizer que nós não temos condições de julgar e que precisamos de mais desembargadores, no momento, não me convenceu. Então, por hora, essas vagas vão ficar sentadas no banco de reserva, aguardando o momento exato ou a pessoa exata que possa provê-las. Eu prefiro, no momento, prover o primeiro grau. Voltando à questão da mulher desembargadora, a gente sabe que o Poder Judiciário de Mato Grosso tem uma série de projetos, né,
para o combate à violência doméstica. A gente pode citar aqui o mais recente, talvez o SOS Mulher, o Botão do Pânico, né? Vocês têm iniciativas em prol da ouvidoria, o projeto Quebre o Ciclo, para a mulher buscar formas de denúncia. E, recentemente, houve um caso aí na segunda-feira de um magistrado, um juiz do interior do estado, que invadiu a casa da ex-mulher, atirou no carro do namorado dela, com um advogado, enfim, é uma situação de violência doméstica. Como é que o tribunal se posicionou em relação a essa situação? Vocês, que tipo de providências foram tomadas, né, nesse caso em específico? O tribunal não passa a mão na cabeça de absolutamente ninguém, muito menos dos seus membros. Nós já tivemos vários membros da magistratura que foram penalizados por condutas inapropriadas com a dignidade do cargo. Esse não será diferente, ele está a cargo da corregedoria, que, na verdade, é quem tem por dever de ofício e regimental de estar apreciando a conduta dos magistrados. Ele está sendo ouvido pela corregedoria, ele prestará as suas declarações à corregedoria, responderá a processo interno dentro do tribunal. Enfim, não há nenhuma diferença por ser juiz. Ele receberá todas as reprimendas que qualquer outro cidadão recebeu e receberá em casos semelhantes. Nós não daremos a ele, por ser juiz, nenhuma regalia. Ele receberá a reprimenda, porque não é nossa intenção fazer uma campanha de não violência, uma campanha de quebre o ciclo, e aí, quando acontece dentro da nossa casa, nós passamos a adotar outra conduta. Não iremos adotar a conduta diversa por ele ser juiz. Ele responderá da mesma forma como qualquer outro cidadão. Nós já temos internauta fazendo comentários aqui em relação à declaração do presidente da República. Só peço mais um instantinho para quem nos acompanha ao vivo. Nós vamos entrar nessa polêmica, sim, com a desembargadora, mas antes disso, eu gostaria também de tocar na questão, já que estamos falando, né, de primeira instância, estamos falando da atuação do Poder Judiciário aqui em Mato Grosso, de tramitação processual. Existe aí uma expectativa de se digitalizar, né, todos os processos no Poder Judiciário aqui do Estado. Como é que está esse trabalho, desembargadora? A senhora iniciou até a sua fala comentando um pouco das dificuldades por conta da pandemia, né, de estar presente, estar presencialmente nas comarcas, né? Como é que está essa questão da tramitação? Hoje, quanto falta ainda para ser digitalizado? Olha, hoje nós já temos, Lídice, muitos processos digitalizados. Nós trabalhamos com um percentual mínimo, depende da comarca, eu estou me referindo aqui ao contexto geral do Estado, tá? Mas aqui, no contexto geral do Estado, nós trabalhamos com um percentual mínimo de processos físicos. A grande maioria hoje são processos já digitalizados. Nós temos comarcas, por exemplo, como Sorriso, que praticamente está 100% digitalizado. Nós não temos mais lá processos físicos. Então, nós temos procurado também fazer com que essa máquina que eu quero dizer, a máquina da informática, acompanhe todo esse processo. Quero também dizer que isso a máquina, de uma forma geral, do poder público, ela é como um elefante para andar, essa que é a verdade. Quando você busca alguma coisa para você, de forma pessoal, é muito simples. Você vai na loja, compra aquilo que você tem necessidade naquele momento e o problema seu está resolvido. No poder público é diferente. Você tem que saber o que você quer, você tem que licitar aquilo que você quer,
você tem que constituir uma comissão de licitação, licitar, depois ver a melhor proposta, analisar a melhor proposta, implementar isso, o melhor preço, enfim, é um processo que não é como o nosso, da pessoa física. Mas, mesmo assim, o que nós já havíamos encontrado dentro da TI do Tribunal de Justiça já nos dá suporte, ainda que de forma não tão satisfatória, digamos assim, como nós gostaríamos, mas nos dá suporte para que possamos hoje dizer: nós temos um número considerável de processos digitalizados, e nós chegaremos a 100% de processos digitalizados. E nós teremos, num lapso temporal mínimo, se Deus quiser, a possibilidade de podermos advogar, os advogados ou os juízes. O juiz terá que ficar na comarca, não tem jeito, mas de estar podendo decidir de qualquer outro lugar em razão da digitalização do processo que ele atua. Bom, desembargadora, assim que nós iniciamos a nossa live, já tivemos aqui um primeiro internauta fazendo um comentário que na nossa chamada a gente colocou justamente a repercussão das declarações do presidente da República atacando o Poder Judiciário, dizendo que não vai respeitar e cumprir a decisão do STF. Daí gerou uma série de repercussões. E o Agnaldo Alves mandou a seguinte questão: sabemos que o presidente é um desequilibrado, mas quais as consequências ele pode sofrer? Então, eu transmito à senhora essa pergunta desse internauta: que tipos de consequências o presidente da República pode sofrer a partir dessas declarações? A gente acompanhou aí também o ministro, presidente do STF, também fazendo as suas declarações, mas gostaríamos de ouvir da senhora, como presidente, né, do Poder Judiciário de um Estado, vendo toda essa questão acontecer aí no nosso país. Lídice, sem entrar no mérito da questão política partidária, de conduta não, mas da política do presidente da República, eu penso que o cidadão que ou pelo menos deveria ser um estadista, porque é o chefe de uma nação, chefe do ponto de vista dele, ele comanda um dos poderes da nação. Veja você, o seu internauta usou a palavra um desequilibrado. Essa a imagem que me parece que quero crer que uma grande maioria tem conseguido ver dessa forma, porque eu não posso admitir que um mandatário, um estadista possa fazer uma declaração dessa natureza. Ele vai, claro que se tiver alguma sanção, ele vai sofrer as consequências. O Poder Judiciário não teme o presidente da República, absolutamente. E também não está chamando o presidente da República para confronto. Pelo contrário, o Poder Judiciário tem demonstrado bastante serenidade na condução desse problema com uma pessoa de difícil compreensão, uma pessoa que nós sabemos que tem dificuldade, às vezes, de entender que os poderes são diversos, porém devem agir harmonicamente. Eu não posso entender, Lídice, de forma nenhuma, alguém que usa máquina estatal, alguém que vai para a rua com a massa, dizendo que está comemorando, está fazendo uma comemoração da independência do Brasil e faz um discurso dessa natureza, de apologia ao desrespeito à Constituição, de apologia ao desrespeito e ao confronto com membros de outros poderes. Quer dizer, é um desrespeito completo e passa a demonstração disso que o seu internauta acabou de dizer, de uma pessoa completamente desequilibrada nas palavras do seu internauta. Porque, digamos que eu seja
advogada inscrita na Ordem dos Advogados, e o advogado ele tem o seu estatuto, que é uma lei federal, ou baixe normas de condutas para o advogado, como existe. E eu vou dizer, olha, eu não vou respeitar isso. Eu não posso entender que alguém bote à sua disposição helicópteros da nação pagos com dinheiro público, gasolina e toda essa estrutura, não para saudar a nação, não para dizer que esse é um país que está procurando crescer, não para explicar para a sociedade o porquê que a gasolina está nesse preço, o porquê que o dólar está nesse preço, o porquê que a carne está nesse preço, o porquê que as pessoas estão entrando na fila do ossinho, o porquê que a situação está... Aí sim ele estaria conversando com a nação e estaria dizendo para a sociedade, mas ainda assim eu acredito nessa nação. Ainda assim eu quero fazer com que essa nação cresça e vocês possam confiar em mim. Mas parece que o que nós vimos foi o contrário. Foi usar toda uma estrutura de helicóptero, de motocicleta, de não sei o quê, de todo um aparato policial, para fazer discursos de apologia ao embate com o judiciário, de apologia ao crime, porque isso é um crime, dizer que eu não vou cumprir decisão do judiciário. A decisão do judiciário se recorre, mas não se diz. E ele não é melhor que ninguém por ser presidente da República. Ele é um cidadão como outro qualquer. Dizer isso, como disse na pandemia, nós estamos num período tão delicado. O presidente fez apologia a não usar a máscara, a sair no meio da multidão. Enfim, é uma pessoa que isso que a gente queria, que a gente esperava de um estadista, é conversar com a nação o porquê que nós estamos vivenciando determinadas situações num momento tão delicado. Mas não foi isso que nós vimos, infelizmente. Nós temos aqui, eu estou aqui aberto no notebook, a íntegra do pronunciamento do ministro Luiz Fux, justamente comentando, vou ler um trecho aqui para o internauta que está nos acompanhando nessa entrevista com a desembargadora Maria Helena. Abre aspas, um dos trechos, né? Ofender a honra dos ministros, incitar a população a propagar discursos de ódio contra a instituição do Supremo Tribunal Federal e incentivar o descumprimento de decisões judiciais são práticas antidemocráticas e ilícitas, intoleráveis, em respeito ao juramento constitucional que fizemos ao assumirmos uma cadeira nesta corte. Infelizmente, tem sido cada vez mais comum que alguns movimentos invoquem a democracia como pretexto para a promoção de ideais antidemocráticos, fecha aspas. Desembargadora, a gente tem visto hoje manifestações continuadas, agora como repercussão desse 7 de setembro, por exemplo, caminhoneiros querendo a destituição de todos os membros do STF. Esse posicionamento, essa declaração do presidente da República, como chefe maior do executivo do nosso país, ele dizendo em alto e bom som que não vai respeitar decisão judicial, a senhora acredita que isso abre caminho para descontrole social? Que expectativa se pode esperar de todo esse movimento que estamos vendo numa crescente, né? E qual a avaliação que a senhora traz dessa questão do descontrole? Né? A gente está vendo manifestações aqui, tem rodovia fechada por caminhoneiro, e é muito grave tudo que a gente está vendo. Né? Qual a avaliação que a senhora faz? O momento é gravíssimo, Liz. Desculpa, acho que cortei, se você ia complementar a sua pergunta, mas é o momento que eu vejo que é gravíssimo, porque nós estamos diante de uma pessoa que não tem muito o que oferecer em termos de conteúdo a essa crise institucional aí instalada. O ministro do Supremo foi feliz quando fez essa... E, diga-se de passagem,
o Judiciário já tentou algumas vezes essa aproximação, já tentou algumas vezes o diálogo, já tentou algumas vezes tratar a situação com chamar à ordem a serenidade, o respeito mútuo, mas parece que não, o momento não interessa muito isso. O que interessa é concitar o povo a fazer declarações dessa de destituir o Supremo como se possível fosse. Como o Trump fez com o Capitólio, né? Instruiu, ou seja, incentivou o povo a invadir o Capitólio. Conseguiu com isso o quê? Conseguiu com que meia dúzia fossem presos, outros, parece que até houve gente que foi, além de perdeu a vida e machucados, enfim. É uma situação de que nós não podemos, de forma nenhuma, entender dessa forma as coisas não se passam assim. E é difícil para o cidadão lúcido entender que eu estou ouvindo isso de um presidente da República. Hoje, por exemplo, Lídice, nós enxergamos algumas até lives, ou até, live não, mas às vezes WhatsApp de brincadeiras, digamos assim, com relação à ex-presidente Dilma, e trechos de entrevistas dados por ela, à época em que presidia o Brasil, e a gente se pergunta, onde é que eu estava com a cabeça quando eu votei nisso? Eu ouvi essa frase de uma pessoa conhecida. Então, eu quero dizer que eu não estou nunca usando a mim como paradigma para essa situação, embora eu não tenha medo de assumir nada. Mas, como presidente do Tribunal de Justiça, eu preciso ser absolutamente imparcial. Eu ouvi isso de alguém quando me mandou, por brincadeira, um trecho da ex-presidente Dilma, dizendo aquela frase célebre de estocar vento, né? Que nós deveríamos ter o cuidado de estocar vento e outras coisas mais, e ela disse, naquele momento, ao me mandar tal figurinha e a tal... Onde é que nós estávamos com a cabeça quando multidões, como agora, enchiam as ruas, as praças, e não enxergavam isso? Então, eu receio, Lídice, muito que mais tarde nós possamos ver figurinhas dessas de estocar vento, de trocar o Amazonas por Roraima, enfim, coisas dessa natureza e piores, né? E a gente vê onde é que a gente estava com a cabeça quando eu ia para a Praça dos Três Poderes, vestida a camiseta verde e amarela, e falando uma bobagem dessa de que eu quero demitir os ministros do Supremo. Isso é uma bobagem. Tem uma manifestação de dois internautas também aqui dizendo o seguinte: Clairton Schudiken falando, Covid, alta nos preços de gasolina, gás, cesta básica, e o foco dele, seus seguidores, é atacar o STF. Ele só quer mudar o foco dos reais problemas do Brasil. Ele está em campanha usando a máquina. A Creuza Tesolin, esse nosso STF há muito rasgou a Constituição. O Paulo Maciel dizendo, o maior desequilíbrio está no STF, que rasgaram a Constituição há muitos anos. A senhora veio do 5º Constitucional, né? Quem não sabe, está nos acompanhando aqui, a desembargadora Maria Helena Povas, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso, veio da advocacia pelo 5º Constitucional ao Poder Judiciário de Mato Grosso. Tendo esse histórico, desembargadora, e conhecendo também a realidade do outro lado, na sua visão, houve abuso ou o STF realmente, como até os internautas estão citando aqui, rasgou a Constituição? Lídice, nós não podemos analisar as coisas sobre esse prisma. Primeiro, nós precisamos dizer o seguinte: o direito não é ciências exatas.
onde 2 mais 2 são 4, aqui na China, em Nova York, em qualquer lugar. O direito é uma ciência interpretativa. Então, eu não quero, com isso, eu não quero dizer de forma nenhuma que nós temos dentro do Poder Judiciário, não vou aqui só focar o Supremo, mas em todas as instâncias do Poder Judiciário, eu quero dizer e frisar que nós temos pessoas formadas o Poder Judiciário formado por pessoas, seres humanos, que estão e, portanto, que podem errar, sim. Podem errar uma vez, como pode errar várias vezes. Agora, eu quero dizer também que o fato de determinado comando legal ser interpretado por um magistrado de uma forma diversa do que interpretou um outro magistrado, não significa dizer que ele necessariamente tenha desconhecido ou rasgado a Constituição. Se ele interpretou e não foi a contento daquele cidadão, daquele brasileiro, daquela pessoa que está recebendo a prestação jurisdicional ou está enxergando como foi decidida essa prestação jurisdicional, isso também não quer dizer que ele tenha rasgado a Constituição. Quer dizer apenas e tão somente que ele interpretou a Constituição, o comando legal que permitia a interpretação dúbia. Portanto, nós devemos dizer o seguinte: o legislador, por várias vezes, também deixou de fazer o seu dever de casa. Tá? E quantas vezes o judiciário teve que decidir determinadas matérias que o legislador já devia ter decidido há muito tempo, e não o fez. Ficou a cargo do judiciário quando concitado, porque ao magistrado não é dado o direito de negar a prestação jurisdicional quando provocado. Então, eu acho que o judiciário, em toda a sua inteireza, formado por homens e mulheres, quero dizer, seres humanos, portanto, onde existe o ser humano, nós somos passíveis de erros, todos nós, todos. Não, aquele que disser que nunca passou por uma situação como essa. Outro dia eu perguntava a uma amiga que mora em outro estado como estava o filho dela, que era um comandante de uma aeronave, de uma grande aviação aérea comercial, portanto, transportava diariamente várias vidas sob o comando dele. Ela me disse, olha, há muito, muito tempo ele usa droga e agora nós tivemos que afastá-lo e ele está aposentado. Mas que nunca ninguém soube disso. Veja você a situação. Então, parece-me que não a questão da droga, mas nós também estamos todos dentro de uma aeronave e a cabine do comando parece que está fechada. Nós não sabemos o que está acontecendo lá dentro. Não sabemos se ela está indo em direção às Torres Gêmeas ou se ela vai ganhar altura, ou se a aeronave vai ganhar altura. Mais um comentário de uma internauta nesta live, Silvana Campos: a Constituição está sendo rasgada, não por Bolsonaro. Sabemos dos problemas advindos dos desmandos do PT, e a Silvana, enfim, está bastante tumultuada aqui o comentário da Silvana. Desembargador, eu acho que assim, é um debate que, se a gente pudesse, a gente teria um dia seria pouco, né? Porque existem muitos lados a serem vistos, a serem focados nesse assunto. Hoje, para Mato Grosso, o que a senhora, para a gente já ir encerrando, o que a senhora prevê não só nesse final de ano, mas o ano que vem, um ano político, um ano
que promete ser bastante conturbado, o papel do Poder Judiciário nesse contexto todo. Qual a expectativa que a senhora tem com relação a isso? Eu espero que os poderes, nível nacional, possam ter a harmonia que hoje nós temos no Mato Grosso, onde nós sentamos e conversamos abertamente sobre as necessidades do Estado e as necessidades de cada poder, e que os repasses do Executivo, que é o poder arrecadador, para que cada poder possa fazer face às suas necessidades com os repasses que serão entregues pelo Poder Executivo. Eu espero que os mandatários sejam as pessoas com realmente olhos voltados para problemas nacionais. Nós temos e muito. Imagina você, a pandemia não acabou. Nós continuamos com uma situação, um quadro. A fotografia do Brasil é uma fotografia extremamente complicada. A pandemia continua. Parece-me que as ações para que ela pudesse ser debelada, ou pelo menos minimizada, foi adiada e muito por quem deveria tomar as precauções. Enfim, nós tivemos vidas e mais vidas ceifadas, nós temos dólar hoje altíssimo, nós temos um custo de vida absurdo, nós temos o preço da gasolina que está impedindo. O povo brasileiro está virando quase que o povo venezuelano. Essa é a grande realidade. Você não tem mais... a classe média é a classe média que talvez ainda esteja achando que está tudo bem, que nós estamos caminhando de forma pacífica, de forma correta, por um caminho para um porto seguro. Mas se você enxergar um pouquinho mais abaixo, primeiro que você não vai ver mais a camada baixa, porque ela desapareceu dentro desse contexto. Ou são miseráveis, ou é a classe média alta, ou é a classe muito alta. A classe baixa, que sobrevivia, sem precisar comer ossinho, mas sobrevivia. Tinha seu salário, conseguia, às duras penas, pagar ainda suas dívidas e comprar comida. Hoje ninguém consegue mais. E, infelizmente, o que nós vemos hoje é isso. E nós esperamos que realmente as pessoas se conscientizem que nós deixar de alimentar esse confronto com o judiciário. O judiciário não quer confronto, mas o judiciário não vai arredar, porque não tem receio nem medo de ninguém. O judiciário não tem medo do senhor Jair Messias Bolsonaro. O judiciário é o judiciário. E vai continuar exercendo o seu papel constitucional. E nós o respeitamos, mas nós não pedimos, nós exigimos a reciprocidade, o respeito. Nos trate com respeito para que você possa ser tratado com respeito. E é assim que nós gostaríamos de terminar a nossa entrevista. Então, com dois comentários que eu também gostaria de complementar esse fim dessa entrevista, essa finalização, desembargadora Alexandre da Silva Colins, que, na minha humilde opinião, poderes precisam de segurança para agir. Não podemos viver neste cenário de insegurança e investidas contra o Estado de Direito. Parabéns pela serenidade e clareza, doutora Maria Helena. Clairton Schudikin, de novo, parabéns pelas falas, desembargadora Maria Helena. Valdir Cunha, falou tudo, doutora, parabéns. O
presidente precisa parar de atacar e governar para todos, ricos e pobres, os que votaram nele, os que não votaram nele. Está faltando maturidade de um verdadeiro líder da nação. Então, nós temos aqui inúmeros outros comentários, mas nós encerramos justamente também com esses cidadãos que nos acompanharam, que estão realmente ouvindo o seu posicionamento. Agradecemos a sua disponibilidade de tempo, a gente sabe que a sua agenda é bastante atribulada, mas é muito importante termos a senhora conosco aqui, se posicionando, é o nosso Estado também presente, então muito obrigada, desembargadora, e colocamos também o nosso estúdio presencial ou online à disposição. Essa entrevista ela está ao vivo no Facebook, e daqui a pouquinho a gente já vai subir para o YouTube e para o RD News, vai ficar no destaque lá para as pessoas que não assistiram ao vivo, que possam ouvir desde o começo. Muito obrigada, desembargadora. Eu agradeço imensamente a sua cordialidade costumeira. Estarei sempre à disposição, sempre que me convidar, eu estarei à disposição. Eu quero finalizar dizendo um dos seus internautas disse tudo também quando disse da serenidade que o momento exige e do respeito que se deve pautar para que nós possamos caminhar juntos para um momento de águas mais tranquila. Nós não vamos admitir ataques, nós não iremos recuar de ataques, mas também nós não iremos provocar confronto, porque esse nunca foi o perfil do judiciário, e não será agora, num momento de tamanha turbulência, que o judiciário trará mais problemas para a sociedade. Pelo contrário, o judiciário está aqui para trazer segurança ao cidadão no momento em que quem deveria estar trazendo problemas. Muito obrigado, Liz. Obrigada, até a próxima.